Olá, bom dia. São 8 horas e 16 minutos, quarta-feira, 26 de novembro. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Votação do projeto sobre superávit primário no plenário do Congresso fica para hoje. Oposição recorre à Justiça quanto à proposta. Texto que muda a regra para divulgação de pesquisas eleitorais está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça. E Senado promove a 7ª edição da Semana de Valorização da Primeira Infância. O projeto que altera a meta do superávit primário para 2014 foi aprovado na Comissão Mista de Orçamento, mas a oposição recorreu à Justiça. Foram quase 4 horas de debates entre governo e oposição. No relatório aprovado, o senador Romero Jucá substituiu a expressão original meta de superávit por meta de resultado, já que não se sabe se o governo fechará as contas com saldo positivo ou negativo. Também rejeitou 80 emendas dos parlamentares. A minha posição é uma posição técnica. Nós estamos ajustando a LDO da melhor forma possível para que o país possa ter equilíbrio e possa, inclusive, aprender com os erros de 2014. Pela lei em vigor, a União deveria economizar 116 bilhões de reais. Desse total, no máximo 67 bilhões poderiam ser abatidos por investimentos do PAC e por desonerações fiscais. O texto aprovado acaba com esse limite. Por enquanto, a expectativa do governo é fazer um superávit de pelo menos 10 bilhões de reais este ano. Agora o projeto tem que ser votado no plenário do Congresso. Mas para impedir isso, o PSDB recorreu ao Supremo Tribunal Federal. Entrou com um mandado de segurança pedindo que o STF mande suspender a tramitação. Os tucanos alegam que a Lei de Diretrizes Orçamentárias deve obedecer ao plano plurianual, que não está sendo modificado. E se a mudança no superávit fiscal for aprovada pelo Congresso, o PSDB já ameaça com mais ações na Justiça. Se for modificada a LDO, no momento em que ela for sancionada pelo presidente da República, aí é o momento que nós entramos com ação direta de inconstitucionalidade, esperando que o Supremo Tribunal Federal cumpra o seu papel de guardião da Constituição. Eu considero uma tentativa inadequada de judicialização. Eu considero que a oposição está trabalhando na ideia de obstruir o ato de governar. Ela está com dificuldade de reconhecer o resultado eleitoral e com dificuldade de reconhecer que aquilo que há é uma escolha de política econômica. A sessão do Congresso já estava marcada para ontem. O governo conseguiu limpar a pauta, que tinha dezenas de vetos presidenciais, mas o projeto do superávit acabou ficando para hoje. O governo tinha pressa e uma pauta cheia. São 38 vetos na ordem do dia. E nós precisamos primeiro apreciá-los. Depois nós trataremos da questão da LDO. Mas a oposição não facilitou. Apresentou 8 questões de ordem para que a votação de cada um dos 38 vetos fosse feita separadamente. Repelindo assim toda e qualquer tentativa de se apreciar os vetos no atacado, sem prévia discussão individualizada da matéria. O presidente do Congresso rejeitou todos os questionamentos e decidiu que os vetos seriam votados em uma cédula única. Infelizmente, não há previsão regimental para que nós possamos apreciar os vetos individualmente em cada cédula, e por isso nós não atendemos. O debate sobre os vetos começou 1 hora depois de aberta a sessão, mas os parlamentares falaram pouco sobre os projetos rejeitados pela presidente Dilma Rousseff. Na maioria dos discursos, a ênfase foi para a proposta do governo que derruba a meta fiscal. O Congresso Nacional, com a sua maioria governista, está dando um péssimo exemplo de democracia, porque está nesse momento, senhor presidente, rasgando a lei de responsabilidade fiscal. A defesa do Palácio do Planalto coube ao líder do governo na Câmara. Esta é uma gestão responsável do ponto de vista fiscal, responsável na linha do tempo do médio e do longo prazo. Agora, crime seria fazer um arroxo fiscal que gerasse desemprego e recessão no nosso país. Mais de 2 horas depois, quando a votação finalmente começou,
mais bate-boca no plenário. Nós temos quórum na Câmara e temos quórum no Senado. A votação e foi é no anunciada a abertura da votação. A oposição disse que não havia quórum entre os senadores. O painel marcava a presença de 38 parlamentares e eram necessários 41. Por exemplo, Aécio Neves, Aloísio Nunes Ferreira, José Agripino, só para citar, usaram a palavra e não constam, eles estão contabilizados para efeito de quórum. Na minha contabilidade não, no regimento, que Vossa Excelência desconhece. A apuração dos vetos será feita manualmente pelo Prodazem, a Secretaria de Tecnologia da Informação do Senado Federal. E ainda não há previsão de quando o resultado será divulgado. Agora, a pauta do Congresso está livre para o projeto que altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias e autoriza o Poder Executivo a economizar menos para pagar os juros da dívida pública. Nós convocamos uma sessão para continuidade da apreciação das matérias que estão tramitando no Congresso Nacional, incluindo as matérias que precisavam ser apreciadas, as matérias orçamentárias, até o dia 20 de novembro. Há uma regra no regimento que diz que quando essas matérias não são apreciadas pela CMO, elas vão diretamente para o plenário do Congresso Nacional. A sessão do Congresso para votar a mudança na LDO está marcada para hoje, ao meio-dia. Neurociência e educação na primeira infância. Esse é o tema de um seminário que começou nesta terça-feira no Senado, em parceria com a Universidade Federal Fluminense e a Embaixada da França. A ideia é contribuir para uma cultura de paz a partir da atenção desde o início da vida. Uma etapa que começa na gravidez e vai até os 6 anos de idade. A primeira infância é uma fase determinante para o desenvolvimento da capacidade cognitiva e sociabilidade da criança. Como as pesquisas sobre o cérebro, ou seja, os avanços da neurociência, podem ajudar nessa fase da vida. Durante 3 dias, esse é o tema que mobiliza psicólogos, psiquiatras, educadores e pesquisadores de vários estados do Brasil e também do exterior. Uma forma de envolver a sociedade e o poder público no debate sobre políticas de atenção à primeira infância. As ciências estão mostrando muitas evidências de como é fundamental um atendimento qualificado, profissional, especializado para atender às possibilidades da criança. Estamos fazendo esse esforço para que nessa casa, onde se discute as políticas públicas, que possam dar esse apoio já comprovadamente científico, para que possamos ter uma sociedade melhor. Organizado pela 7ª vez, a Semana de Valorização da Primeira Infância e Cultura da Paz já se tornou uma referência entre estudantes e profissionais ligados ao tema. Este ano foram mais de 500 inscrições. Nós trabalhamos com crianças que têm o diagnóstico do espectro autista, né? A gente vê que cada vez esse diagnóstico tem sido dado de forma cada vez mais cedo, mais precoce. É pouco tratado esse assunto, né? Então, sempre que tem uma oportunidade, a gente tem que correr atrás de estar se aperfeiçoando. A criança é a base de tudo, né? A criança, ela precisa ter saúde, educação, cuidados. E o que vem acontecendo é uma negligência muito grande nesse aspecto. O Senado está oferecendo essa oportunidade para tantas pessoas de capacitação até, né? Porque as pessoas estão participando do evento e terem esses conhecimentos tão importantes que vão ser aqui colocados por esses especialistas nacionais e internacionais. Os debates vão até amanhã à tarde. Hoje as atividades começam às 10 horas com uma audiência pública conjunta das Comissões de Direitos Humanos, de Educação e de Assuntos Sociais. Biólogos, neurocientistas e psicólogos vão apresentar as novas perspectivas sobre o desenvolvimento infantil. E você pode acompanhar tudo pela página da TV Senado na internet e também pelo YouTube. A Comissão de Assuntos Sociais se reúne daqui a pouco às 9 horas e deve votar o projeto que estabelece a guarda compartilhada para filhos de pais separados. Esta lei aprovada, nós possamos dar a garantia, a segurança que as nossas crianças não serão mais tratadas, para que fatos, tragédias como aconteceram no Rio Grande do Sul, com o menino Bernardo, a Isabela Nardon no estado de São Paulo e outras milhares de crianças desse país, nós nos preocupamos. Proferirei um relatório que certamente atenda
às crianças para que não sejam maltratadas, que não sofrem agressões e futuramente nós tenhamos com certeza uma segurança na questão jurídica em relação a este projeto de lei. A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo tem na pauta projeto que inclui os albergues entre os prestadores de serviços turísticos. A reunião está marcada para daqui a pouco, às 9 horas. A Comissão de Constituição e Justiça vota daqui a pouco, às 10 horas, pauta com 28 propostas, entre elas a que muda a regra para a divulgação de pesquisas eleitorais. A Comissão de Constituição e Justiça pode votar o projeto do senador Luiz Henrique que proíbe a divulgação de pesquisas de intenção de voto 15 dias antes do primeiro e do segundo turnos das eleições. O objetivo é evitar influência sobre o eleitor. Outro projeto que pode ser votado pelos senadores é o da senadora Vanessa Graziotin, que torna crime a prática muito comum entre comerciantes de afixar cartazes, livrando-se da responsabilidade por furtos, roubos ou qualquer outro dano causado a clientes no interior do estabelecimento. De acordo com a autora, essa prática visa inibir consumidores que quiserem pedir indenização. A pena prevista é de detenção de 3 meses a 1 ano, além de multa. A CPI mista da Petrobras vai colher hoje os depoimentos de Magda Chambriard, diretora da Agência Nacional do Petróleo, e de Glauco Legatti, ex-gerente de implementação da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. Ele foi afastado do cargo após a denúncia de desvios de recursos em contratos com empreiteiras que estão sendo investigados. A reunião está marcada para as 2h30 da tarde. E a Comissão de Senadores que analisa temas econômicos votou nesta terça-feira 2 propostas para alterar leis fiscais. Uma delas elimina um imposto para incentivar a geração de energia solar. A outra favorece as micro e pequenas empresas sujeitas ao regime de substituição tributária, quando pagam o imposto devido pelos clientes ao longo da cadeia de comercialização. Atualmente, as micro e pequenas empresas já têm direito à restituição do ICMS quando a venda não se realiza. A proposta aprovada prevê compensação quando a venda final for feita em preço inferior ao estimado pela Secretaria da Fazenda. É um erro a substituição tributária em cima da microempresa. Ela antecipa uma receita, inclusive cobram sobre os estoques já comprados da pequena e microempresa, dá uma acelerada na renda que é seguida por uma diminuição consequente de arrecadação. Os senadores também aprovaram um projeto que isenta do imposto de importação equipamentos e componentes de geração elétrica de fonte solar. Apesar dos altos índices de radiação em grande parte do país, as tecnologias de uso de energia fotovoltaica ainda são pouco conhecidas ou usadas. A isenção só vale enquanto não houver similar nacional para não prejudicar a indústria brasileira. É algo para socorrer, para estimular, inclusive, a produção de equipamentos no Brasil, e quando estiver, para ajudar nisso. O projeto sobre energia solar segue para a Câmara dos Deputados e o projeto sobre as microempresas vai para o plenário do Senado. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.